Olá pessoal, bom dia, né? Tá bom dia indo, boa tarde, meio-dia é a transição entre bom dia e boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Vamos bater um papo hoje sobre turbinas a gás e a vapor. Engraçado que muita gente sempre me pergunta, né, sobre turbina a gás e turbina a vapor. Muitas pessoas me perguntam assim: você não vai dar nenhum treinamento de turbina a vapor, né? Ah, Bom, aqui já Amaral já colocou, a melhor é que atende os objetivos do projeto. Aí você acaba com a minha live, Amaral. Aí você acaba com a minha live, né? Porque realmente você já acertou de cheio aí, né? Um projeto para outro. Então, em resumo, seria justamente isso, né? A melhor turbina é que atende ao projeto, aquilo que ela foi realmente fabricada, propósito. Não, você não substitui uma turbina a gás por uma turbina a vapor. Mas isso a gente vai bater um papo aqui. Se você quiser convidar alguém, né? Essa live eu não divulguei ela, então acaba pegando só quem está aqui, né? Então, eu sei que não fiz com grande expectativa, eu tinha que ter preparado, mas hoje é sábado e eu sei que muitas pessoas tiraram aí para fazer um churrasco, para sair com a família. Então, o que eu estou fazendo aqui é só para a gente trocar uma informação, trocar uma ideia rápida aqui, tá bom? Vamos lá, vamos bater um papo, né? E aí eu vou deixar aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Lembrando que a gente está transmitindo pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook, sempre simultaneamente essas lives. Também lembrando que essas lives não ficam gravadas, né? Quem participa aqui, legal, quem não pode participar, a gente não tem. Talvez a gente volte ela no futuro, que a gente está gravando, porque de repente a gente compartilha alguns outros pontos que a gente achar interessante aqui. Quero lembrar também da nossa Rota do Especialista, né? Faltam 9 dias para a nossa Rota Especialista. Se você não se inscreveu, você clica ali no botão, clica ali no site, e aí então você vai se inscrever, né? É gratuito, é online, não há por que você não participar. Se você deseja saber essa e tantas outras coisas sobre as características da máquina, né? Então você pode então se inscrever e nós vamos ter terça, quarta e quinta, 3 dias aí de um intensivo sobre turbina a gás, sobre sistema de lubrificação, sobre mercado de trabalho, sobre a forma que você pode se posicionar para se colocar nesse mercado aí. Tá joia? Vamos lá, vamos bater um papo? Então, olha só, muitas pessoas perguntam assim: qual é a melhor turbina? Turbina a gás ou turbina a vapor? Mas talvez seja a melhor coisa que a gente faça nesse momento é caracterizar uma e caracterizar a outra. Turbina a gás a gente fala com muita frequência aqui, mas ainda assim, né, é uma turbina que é regida pelo ciclo Brayton. Então eu tenho um estágio de compressão, depois um de combustão e depois da turbina propriamente dita. Então eu tenho um primeiro momento que eu comprimo esse ar, depois eu coloco combustível, depois que esse combustível se expande, ele então passa pela parte da turbina que vai movimentar o compressor, que então, né, pode ter energia suficiente para acionar a parte da turbina e também uma carga remanescente. Eu posso, esse excesso esse excesso de energia que está saindo pela exaustão, ele pode não apenas fazer a propulsão de um motor aeronáutico, né, que faz a propulsão, como ele pode tocar o fã do motor aeronáutico, ele pode, essa carga excedente, ela pode tocar uma turbina de potência que aciona um compressor, um gerador, qualquer outra carga que você achar pertinente. Então, essas turbinas podem ser aeroderivadas, ou pode ser aeronáutica, ou pode ser industrial. Seriam essas 3 características aí. A gente já falou bastante dela. E o que seria uma turbina a vapor? Né? Eu quero lembrar também que uma turbina a gás não é a turbina que queima combustível a gás, né? Ou gás, combustível. Ela é uma turbina que pode simplesmente queimar gás, diesel, QAV, ela pode gasolina, pode queimar qualquer outro, álcool, ela pode queimar até materiais sólidos, se ele tiver como pulverizar, colocar na forma de pó ali, já tem tecnologia nessa área. Então uma turbina a gás ela não é caracterizada pelo combustível, mas pelos gases que então podem produzir ali. Na aviação, dificilmente alguém chama de uma turbina a gás, chama de um motor a reação. Então, são terminologia, mas aí de forma geral na área industrial, o pessoal chama de turbina a gás. Então vamos lá. E a turbina a vapor? Turbina a vapor, ela caracteriza por um equipamento também rotativo, por um equipamento dinâmico, e aí ele é mais antigo ainda, em que você usa o fluido, que é o vapor, que vai incidir sobre as palhetas e ela vai então
movimentar, ela vai girar. Então, turbina a vapor, ela aí que teve seu ápice aí, o ápice não, mas a sua grande expansão na Revolução Industrial, né? Com todo aquele investimento que houve nas indústrias. Então, uma turbina a vapor, ela desenvolveu muito sobre isso. Então, o vapor é uma forma muito conhecida de energia, em que você pega a água e depois de aquecida, ela então vai vaporizar. E ali toda aquela energia térmica ela é transferida para a água, que depois para o vapor. O vapor pode ser vapor saturado, que é aquele vapor da chaleira, aquele vapor que sai ali do bico da chaleira ou do canecão quando você está fazendo café, ou da cafeteira. Então é um vapor que ele é saturado. Ele está na forma vapor porque na pressão atmosférica ou na pressão do ambiente que você está, ela está mudando de fase, da forma líquida para a forma de vapor. Aquele vapor que está, o primeiro vapor, ele é saturado, porque qualquer redução de temperatura, ele rapidamente volta para a produção líquida, ele vira líquido novamente. Tanto é se você pegar uma superfície fria e colocar em cima do vapor, aquela água, aquela umidade que bateu, aquele vapor que bateu ali em cima, vai rapidamente condensar e volta para a forma líquida. Então isso é chamado vapor saturado. Mas também tem vapor superaquecido, é aquele vapor que depois de que você aquece ele, depois que você depois que você torna ele vapor, você passa, reaquece ele, né? E aquece mais, dá mais energia a ele, e então ele vira um vapor superaquecido. Alguns vão dizer que ele tem até um título: quanto maior a temperatura, ou seja, a temperatura de que ele está na forma de vapor, ou a temperatura do vapor, para a temperatura que ele vai virar vapor. Ficou meio complicado até para mim, né? Deixa eu dizer melhor. O vapor saturado é o vapor na temperatura de transformação. O vapor superaquecido é o valor que você dá de temperatura, ou seja, o sobreaquecimento que você dá, distanciando da temperatura de saturação. Então você pega esse vapor, passa então numa serpentina, reaquece ele, né? E superaquece ele, são chamados superaquecedor. Então você passa ele, superaquece, e digamos que ele, na temperatura ambiente, o vapor é a 100 graus, que ele vira vapor. Então você bota 150 graus, você tem 50 graus de superaquecimento do vapor. Ou seja, se você passar aquele vapor em algum lugar, ele vai levar algum tempo para que ele possa voltar na forma líquida. Por que estou dizendo isso, né? Porque quando nós falamos de turbina a vapor, você vai ter turbinas que trabalham com vapor saturados e turbina que trabalha com vapor superaquecido. Uma turbina que trabalha com vapor saturado é essa que sai iminente da caldeira ou do reator, né? E ela vai na forma que contém líquidos, né? Então, quem construiu a turbina sabe que o vapor que vai incidir sobre ela pode, inclusive, ter ali uma condição de presença de líquido. Então, você tem que o preparativo, a estrutura da turbina, né, a resistência dela, tanto ao deslocamento quanto à erosão, precisa subentender que você pode ter esse risco de ter umidade. E seriam umas turbinas de vapor saturado. É muito comum turbinas de baixa potência, baixa velocidade, ou turbinas auxiliares, e às vezes até mesmo turbinas em ciclos que são termoelétricos, mas com turbinas na área de termonuclear, né? Porque o reator produz vapor saturado. Bom, e o que seria uma turbina com ciclo com vapor superaquecido? É aquela turbina que então você sai com gás, passa o vapor, ele passa, superaquece ele, e agora esse vapor superaquecido, ou seja, em temperatura bem acima, ele vai incidir sobre as palhetas das turbinas, vão movimentar, e depois que ele passa, né, esse vapor ele vai perdendo essa temperatura e ele vai condensar em algum momento lá na frente, tá bom? Mas o vapor que vai colocar é o vapor superaquecido. Então eu já fiz uma caracterização para você aqui, a diferença entre uma turbina de vapor saturado e uma turbina de vapor superaquecido. Tá bom? A gente vai falar outras coisas que diferem. Mas também uma característica da turbina de vapor, existe aquelas turbinas que são de contrapressão ou as turbinas que são de condensação.
Mas turbinas de contrapressão são aquelas turbinas que do outro lado eu tenho uma pressão atmosférica. Às vezes uma bomba, né? Uma turbobomba, todas elas assim, são uma turbina de contrapressão, ou seja, eu não tenho vácuo no outro lado. Então o vapor que incide de um lado, ele vai encontrar uma resistência do ar do outro lado. Quando eu olho uma turbina de condensação, é aquela turbina em que do lado final eu tenho então ali um condensador, em que eu vou agora passar uma corrente de água fria e que ele vai resfriar esses vapores e vai condensar. Quando ele condensa, da mesma maneira que quando eu aqueço, né, 1 litro d'água e ele gera muito vapor, um volume imenso de vapor, quando eu pego esse volume imenso de vapor e condenso ele cria um vácuo nesse lado. Então a eficiência da turbina passa a ser muito maior, porque se eu entro com um lado com vapor superaquecido e o outro lado, ou vapor saturado, e do outro lado eu tenho um vácuo, eu tenho então um aproveitamento muito maior dessa turbina. Então é muito comum nas grandes termoelétricas aí você ter turbina a vapor, de vapor superaquecido e também de condensação. Bom, isso aí seria, né, os princípios básicos aí de uma turbina a vapor. A gente teria muita coisa para falar, né, das extrações de vapor, para poder usar para reaquecer água, etc. A gente falar do ciclo fechado, que o vapor, então, depois de condensado, ele então é tratado, eu tenho então uma bomba de condensado, que jogo ele de volta para a caldeira. É claro que ele vai ter que passar por um processo de tratamento de água, vai colocar hidrazina, o desarejador, depois eu tenho uma bomba de alta pressão, que é bomba de caldeira, né, bomba de alimentação de caldeira, BAC, que eu vou jogar essa pressão em alto valor para que reinjete na caldeira, para que ele tenha, né, um ciclo contínuo aí dentro da questão. Mas para a gente voltar a falar sobre turbina a vapor e turbina a gás, eu quis mostrar a você a diferença entre uma e a outra. Agora, não tem como a gente dizer aqui uma melhor que a outra, porque cada uma, como disse o Amaral, cada uma delas cumpre o seu propósito, o seu projeto. Quando alguém estabelece, né, um projeto e ele vai dizer assim, eu preciso de uma energia elétrica, eu preciso de uma energia mecânica para acionar uma bomba, um compressor, ele então vai fazer um projeto, ele vai no mercado e vai verificar aquilo que melhor atende. Pode ser uma turbina a gás, pode ser uma turbina a vapor. E o que vai definir? A quantidade ou a condição do que ele tem. Por exemplo, se ele tem pouco espaço, ele não tem espaço para colocar uma caldeira. Se ele tem um espaço limitado ali, por exemplo, de uma plataforma, para ele colocar uma caldeira, para poder tocar uma turbina aí de 100 megawatts, ele precisaria de muito espaço no convés, o que não é comum de ter. Então o cara já delimita ou um motor a combustão ou uma turbina, para a questão, né, de espaço, volume, para não apenas a turbina. Porque se você comparar só o tamanho da turbina, você vai ter uma decisão errada, porque não é só o volume dela, mas o peso também. Você precisa considerar os sistemas auxiliares. Uma turbina, ela é conhecida, a turbina a gás, ela é conhecida por um fator de peso-potência muito bom e também de espaço físico, porque os sistemas auxiliares, eles são bem compactos. Você precisa lembrar que a turbina a gás, que é muito utilizada, é da aviação, e o que você não tem em um avião é espaço e disponibilidade de peso, né? Então, os motores de aviação, imagine um GE90, que é o maior motor da aviação que tem aí. O tamanho daquele motor, 2 metros, né, de boca ali do fã. Imagine quanto de espaço que você tem ali para tocar aquele motor todo. É muito pequeno, é muito compacto. Então, em função disso, esse espaço limitado gera você, né, algumas escolhas que são naturais para um processo. Então, quando alguém define se vai botar uma turbina a vapor, uma turbina a gás, ele tem que olhar a condição de local, de espaço. Então eu vou sempre escolher o melhor lugar. Não, você precisa colocar também eficiência. Então, as turbinas a vapor, muitas vezes você tem uma facilidade de um combustível. Alguns combustíveis, eles não serão utilizados em turbina a gás. Por exemplo, digamos que você esteja próximo a um local que tem muita disponibilidade de carvão, ou de óleo BPF, ou algum outro combustível que você não tenha condições de pulverizar para uma turbina a gás. Então você vai
a condição de combustível, ela te ajuda a resolver essa questão. Digamos que você precisa também de algumas outras demandas, ou às vezes você já tem um processo, né, por exemplo, refinarias. Você já tem um processo em que você tem o gás de refino, você já tem um combustível ali, e você já tem às vezes o vapor. Então não faz sentido você colocar uma turbina a gás se você já tem o vapor. Então é você canalizá-lo para a turbina. Então, não podemos dizer que uma turbina é melhor que a outra. A sua aplicação, o seu desenho, ela depende de algumas outras exigências que transcendem, né, simplesmente a vontade. Ninguém vai escolher uma turbina ou outra porque o profissional ele já conhece. Bom, e aí eu quero perguntar para você, qual a vantagem de você conhecer um e o outro, ou conhecer esses projetos ou esse sistema? Primeira coisa ali, né? A vantagem de você conhecer é que você hoje tem aí um campo muito expressivo do mercado dessas turbinas a vapor ou do ciclo combinado, que são as termoelétricas. Então temos muitas termoelétricas. Ah, não, eu gosto muito da unidade offshore, mas você não pode fechar os seus olhos para as unidades termoelétricas, né? Cada dia tem uma mais perto de você. E às vezes é um mercado que é promissor, que vai, né, pegar às vezes até uma mão de obra que já é qualificada, que já tem conhecimento. Então esse mercado de termoelétrica, ele aproveita muito conhecimento. E em uma termoelétrica, você não vai trabalhar apenas com turbina a gás, você também vai trabalhar com turbina a vapor. É verdade que esse universo de turbina a vapor, ele é um universo mais disseminado. Algumas pessoas me perguntam, e você não fala quase turbina a vapor? Não é que eu não gosto, pelo contrário, a minha primeira paixão foi turbina a vapor, né? Turbina Mitsubishi, tive a poder de trabalhar com ela, depois trabalhei em Santa Cruz, com turbina a vapor, e muitos outros lugares também que se combinado, tive a oportunidade de treinar, de dar treinamento sobre todas essas áreas. Já fui operador de turbina a vapor, né? O chamado turbineiro, rolar a turbina, né? E aí olha que naquela época não tinha tantos PLCs não, era na mão, então, né, fazer o giro da turbina, chega a me arrepiar, me faz lembrar até hoje, né? Primeiras rotações com tacômetro, fazer o aquecimento, a passagem de vapor na turbina, depois fazer a primeira rolagem, colocar em 300 RPM, deixar ali 40 minutos, fazer acompanhamento, ter ali um dedo duro, que é um gráfico, uma pena, que ficava registrando a rotação da turbina, depois ele levar para uma outra rotação, não me lembro qual é a mais, mas depois tinha que passar pela velocidade crítica, então você tinha que passar rápido, mas ela não podia ser tão rápido para também não disparar a turbina, então você fazia isso tudo com uma válvula, main stop valve, né? Uma válvula controladora, e aí depois, quando você chegava a 3.600, entregar para as parcelizadoras que distribuíam vapor, então armar o sistema de stop da válvula, cara, era fantástico, apaixonado por operar a turbina a vapor. Depois, né, também trabalhei com manutenção, abrir por completo uma turbina a vapor, remover toda a parte, né, de revestimento térmico dela, depois abrir aquela turbina, inspecionar ela por completo. É claro que naquela época, né, eu não tinha a experiência que tenho hoje, então eu acompanhava os especialistas, né, mas pude aprender muito com Roberto, né, que é saudosa memória, um cara que era muito conhecedor, então as folgas, limites, mancais, né, rasquetear mancal, então muita coisa vivida nesse universo de turbina a vapor, né, abrir e fechar as válvulas parcelizadoras, manutenção na válvula, main stop valve, sistema hidráulico dela, então muita coisa vivida em turbina a vapor. Só que hoje você ainda tem muita gente que fala turbina a vapor, de turbina a gás é menos gente. Então, eu acabo falando mais de turbina a gás. Mas eu tenho um treinamento aí completo de termoelétrica, né? Não apenas de turbina a vapor, mas também sobre caldeira ATA, caldeira flamo-tubular, caldeira aqua-tubular, reator, né? Que são os casos lá de vapor de termonuclear, né? Então, tratamento de água, tanto água bruta como água de serviço, água potável e água também desmineralizada. Então, a gente tem muito argumento para falar sobre essa área aí. Mas, né, quando nós olhamos esse mercado, você conhecer os dois lhe dá flexibilidade. E por isso que eu quero encorajar você a olhar bem esse mercado. Porque o mercado ele te dá essa condição de você conhecer um e outro. Bom, eu estou sabendo agora, recentemente, né, que o mercado offshore ele está pesquisando possibilidade de usar turbinas a vapor
também plataforma de petróleo. Bom, eu não sei se isso realmente vai se concretizar, mas, por exemplo, a Equinor e algumas unidades, né, fora do Brasil, elas já estudam e algumas já aplicam isso. E hoje a Petrobras ela está pensando, né, estudando sobre essa possibilidade. Haja visto que você vai ter um parque de geração muito intenso na plataforma. O CONAMA, que era um dos órgãos que limitava a potência a bordo, hoje já autorizou 200 megawatts. Então eles estão viabilizando essa questão de all electric, né, que é uma planta toda elétrica, então você precisa de grandes geradores. Mas também eles querem usar não apenas, né, o fluxo para aquecimento do processo, mas também para gerar vapor e aproveitar isso para gerar energia elétrica. Então olha só quantas coisas podem vir aí para frente. Então não fica nessa de comparar o que é um, o que é outro, o que é melhor, o que é ou não. Olha, talvez hoje seja muito interessante você procurar um meio de desbravar todo esse universo. Se você já conhece turbina gás, então é bom você também olhar quais similaridades, quais as semelhanças entre uma e outra. Se você conhece muito turbina a vapor, explore esse universo turbina gás, porque em uma termoelétrica isso já é natural. Você tem o ciclo combinado, que são as turbinas a gás, que passam os gases em uma turbina de recuperação, gera vapor, e esse vapor aciona as turbinas a vapor. Então, já é consolidado. Raramente alguém vai começar a construir uma turbina ou uma termoelétrica sem considerar a turbina a gás e a turbina a vapor. Dificilmente alguém vai considerar isso. Vai considerar as duas opções. E quando você tem um mecânico, um operador, um instrumentista, um engenheiro de uma termoelétrica, ele precisa conhecer essas duas questões para que ele possa desenvolver o trabalho e atender essas duas necessidades. No futuro, é possível que a gente tenha essa realidade também replicada para o universo offshore. Aí você vai me perguntar assim, como que então eu posso montar aí uma capacitação para que eu conheça essas duas unidades, turbina a vapor e turbina a gás? Primeiro, é um plano de estudo para que você possa, né, dominar essas duas gigantes aí. Eu desenvolvo sempre o IF, né? Informação, formação e especialização. Você precisa atender essas três demandas. Primeiro, informação. Hoje, talvez, o que eu estou dando para você aqui é informação. Falar que tem turbina de condensação, turbina de contrapressão, turbina de vapor saturado, superaquecido. Isso é só informação, né? Eu tenho extrações de vapor, tenho condensado, hidrazina, desarejador, os equipamentos. São informações. Mercado, onde que tem mercado? A termoelétrica tem isso, o universo offshore. Então, são informações. A parte de formação, aí já é um conteúdo mais denso, em que você se compromete com a progressão do teu conhecimento dentro daquela área. Então, dia após dia, você vai acrescentando. Então, você vai precisar saber, né? Vapor, né, saturado e vapor superaquecido são duas realidades. Mas, assim, não é só pegar e dizer que o vapor tem 150 graus, que ele é um vapor superaquecido. Não, porque, mas o vapor, a água vira vapor em 100 graus. Então, se você tem um vapor 150, ele já é superaquecido. Negativo. Depende da pressão. Se eu tiver uma pressão atmosférica, ele vira, né, de água para vapor em 100 graus. Se eu tiver uma pressão negativa, é antes disso. Se eu tiver 200 bar de pressão, essa pressão, essa temperatura para gerar vapor, ela é altíssima. Então, varia muito. Então, você precisa conhecer bem, né, o ciclo Rankine, como que ele funciona. Então, é muito conhecimento para que você possa ter uma boa formação no sistema. Aí você vai ter que conhecer caldeiras, né? O que é um pré-aquecedor de ar, o que é um tubo de parede d'água, tubulão superior, tubulão inferior. Vai ter que conhecer também os reaquecedores, o economizador, que é aquele feixe de tubo que a água chega de volta na caldeira, passa ali para diminuir, para aumentar a eficiência térmica, né? Diminuir o spread de temperatura e aumentar a eficiência térmica. O superaquecedor, que é a tubulação que também passa no fluxo primário de gases. Então é muito conhecimento. A caldeira comum, convencional, arco tubular, flamo tubular, caldeira crítica, caldeira supercrítica, caldeiras, né, de recuperação. Então tem muita coisa para saber nesse universo aí. Realmente é muito denso e precisa ter uma boa formação. E aí, depois disso,
é a especialização. É quando você tem um conhecimento tão amplo, tão voltado à prática, com a vivência, com a experiência, você consegue ser um especialista. Então você sabe, olha, está com problema nessa caldeira, está com problema na bomba, e rapaz, olha, estou com nível falso no tubulão, então você consegue, não, eu estou com baixa eficiência na condensação, é tubo que está entupido, tubo que furou, e eu estou com muita sílica no vapor, pode ter sido, né? Furou o tubo lá do condensador e agora ele está passando água comum, água bruta para o vapor, não é torre de resfriamento, né? Ou é captação de rio. Então tudo isso você te dá uma condição de você ser um especialista. Então, essas etapas. Primeiro você se apaixona, conhece, tem informação, depois você tem uma boa formação e, por último, a especialização. Tá joia? Olha, eu digo sempre que na informação, isso daqui é sempre que eu dou informação. Não é uma formação. Mas algumas pessoas talvez aqui estão ouvindo isso e falam assim, cara, olha só quanta coisa existe no universo das turbomáquinas. Às vezes você está preso dentro de uma realidade, né, muito limitada. E você, caramba, eu estou consertando válvula, batendo picareta aqui, e um universo tão amplo de equipamento, realmente, né? O universo aí das turbomáquinas, ele é muito amplo, né? Bem complexo. E a gente está falando só do conceito. Imagine monitoramento, imagine abrir e fechar uma turbina a vapor desse porte, né? E isso é o que tem de mais atual. Siemens, GE, também a Mitsubishi, tantas outras empresas estão investindo no melhor da tecnologia, Alstom, para poder fabricar as melhores turbinas para esse mercado cada vez mais exigente e comprometido, né, com as diretrizes também ambientais. Também eu digo que um caminho para você chegar lá é você começar, né, pelo que está no periférico. Quais são os equipamentos comuns entre uma área e outra? Certamente tem muitas áreas comuns, sistemas auxiliares, a bomba, sistema de combustível, lubrificação, monitoramento de vibração. Cara, tem muita coisa em comum. Então, se você conhece bem uma área, um segmento, isso lhe ajuda muito a compreender o outro segmento. Então, você faz uma e outra. Aproveita, né, aquilo que é semelhante, né, os principais sistemas, as bombas, as válvulas. Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pena se não ficar gravado para mais gente ouvir isso daí. Mas assim, olha, se você não tem um sólido conhecimento, né, em algumas questões que são básicas da mecânica, da elétrica, da instrumentação, tem coisas que você precisa dominar. Não pode simplesmente, né, ficar olhando a distância, tem que olhar de perto. Se você vê um mecânico e você não sabe a diferença de uma bomba de deslocamento positivo para uma bomba centrífuga, não é apenas pelo desenho dela, mas pelo princípio de funcionamento, você nunca vai entender o que é uma cavitação e por que tem que ter uma PSV ou uma PRV na descarga de uma bomba. Então, você precisa conhecer isso. Se você não consegue compreender a diferença do que é uma válvula de bloqueio para uma válvula de controle, você vai um dia colocar uma válvula macho para controlar a vazão de água para um determinado sistema. Então, o que é uma válvula gaveta e o que é uma válvula globo? Isso precisa estar no sangue. Se você ainda não sabe, tem que pesquisar, tem que conhecer, né? Inclusive que no curso de turbomáquina, de turbina gás, mas eu fiz questão de dizer isso daí, porque é o comum. O camarada vai lá substituir uma válvula, né, on-off por uma válvula de controle, uma válvula de controle por uma válvula on-off. Então isso precisa estar. Da mesma maneira, o cara é instrumentista, ele precisa saber a diferença entre um RTD e um termopar. Ele precisa saber isso com muita propriedade. São características diferentes, né? Então, isso daí é a questão basilar. E que isso tem em todos os equipamentos. O cara é de elétrica. O cara precisa saber qual a diferença, né, de um motor síncrono ou um motor de gaiola convencional. Você precisa conhecer isso. O cara precisa conhecer o que é uma proteção instantânea e uma proteção temporizada. O que é uma função 50, função 51,
né? Ele precisa conhecer o que é um cheque de sincronismo, ele precisa saber o que é uma perda de frequência. Então, o que é esse atriz de uma máquina, o que é um gerador com escova e um gerador sem escova, né? Isso tem que estar no sangue. Eu vejo com muita preocupação hoje as questões formativas. Lembre-se bem, IF, informação, formação e especialização. Não dá para pegar um cara sem informação e sem formação, transformar ele em especialista. Não dá para pegar um cara de um lado e jogar para o outro. O cara precisa passar por todo esse processo. E hoje nós temos poucas escolas que dão boa formação. Elas ganham o aluno pelo tempo. Ah, não, olha, aqui você em 6 meses ele já está formado. Ah, não, aqui já tem um CREA. Então, tira as barreiras de dificuldade, né? Eu estudei 4 anos para poder ter meu curso técnico. Então, muitas escolas hoje dão em 1 ano e meio. É claro que eu não estou criticando que você precisa ficar 4 anos. Eu fiz também o 2º grau junto. Mas cuidado, né? Para você não ter uma boa formação. O camarada estava desejoso de entrar para a área técnica, fez o curso técnico e já está, e de repente ele nunca consegue crescer, porque falta formação. Então, começa por aquelas questões que já são dominadas, hidráulica, pneumática, tudo isso daí, tanto em uma turbina a gás quanto em uma vapor, ele é comum. Você não precisa voltar lá atrás e descobrir o que é bico-palheta, né? Para você poder fazer esse controlador de pneumático. Não. Mas hoje o mínimo de eletrônica, para quem é da instrumentação, é necessário comunicar com HART, né? Com sistemas que vão te ajudar nisso daí. Então, conhecendo um e o outro te ajuda muito. Também, um especialista, eu sempre digo que ele começa como generalista, né? É um universo muito grande que separa uma máquina da outra, né? Mas existem pontos que você pode atravessar de uma para outra, e justamente sistemas aqui. Então, começa como um generalista, conhecendo de modo geral, né, os equipamentos, essas peças aí, turbina a vapor, turbina a gás, o que tem uma, o que tem na outra, o que eu já domino, o que falta, o que eu posso aprofundar, que é mais fácil para mim, e o que eu preciso investir mais, onde é as áreas que dão mais problemas. Então, certamente, isso daí, né, vai lhe ajudar muito. Também, em algum momento, você será cobrado de se especializar em uma delas, né? Vai chegar e focar em uma delas. E aí, é claro que se você chega lá na frente, isso lhe dá uma segurança muito grande, né? Então, desenvolva uma metodologia de convergência de uma área para outra, e certamente o mercado comporta essa sua ambição de conhecer turbina a gás e turbina a vapor. Se você já conhece muito bem uma, poxa, invista bem na outra, para que você possa, né, crescer e desenvolver também nas duas. Então, um profissional que conheça, imagine o seu currículo, conhece vapor e conhece também turbina a gás. Isso lhe dá muita flexibilidade. Também, você conhecendo uma dessas aí, ele abre portas para outra. Quando eu fiz a minha entrevista, e ontem, né, às 22 horas, nós falamos exatamente sobre sobre como turbinar o currículo, mais especificamente como lidar numa entrevista de emprego. E eu fiz menção sobre uma entrevista que eu fiz com o Carlos Sanches. E a entrevista foi um bate-papo, porque ele tinha muita experiência com turbina a vapor. E quando ele começou a entrevistar, né, eu falei assim, olha, eu não conheço, eu fui muito honesto com ele, eu não conheço turbina a gás. Até eu falei para ele, há algum tempo atrás, para mim, turbina a gás era aquela que usava gás. E, mano, vamos imaginar que isso, há uma época eu não tinha, eu não sou tão velho, tenho 45 anos, mas naquela época eu não tinha o Google para pesquisar, né? Não tinha Instagram, alguém falando sobre esse assunto, não tinha. Mas, isso, quando eu cheguei para ele, eu falei assim, eu não conheço essa área, mas tenho muito interesse. E ele falou, o que você trabalha? Eu falei, eu trabalho com turbina a vapor. Ele, então vamos conversar sobre turbina a vapor? Ele falou, se você for bom em turbina a vapor, você será em turbina a gás. O cara é recrutador, engenheiro de alta performance, e foram as palavras dele. E aí ele começou a falar, você sabe de caldeira? Você sabe de... Eu falei, não, já abri, já refiz parede d'água, já entrei no tubulão, falei para ele como que eram nas chincanas, como que era, né, o sistema de remoção de água, visor de nível, transmissor, e comecei a falar sobre isso, e aí rolou um papo muito legal. E aí ele acabou me dando a oportunidade de trabalhar com turbina a gás. Tá joia? Então, conhecendo uma e outra, é importante, né, que você tenha esse link aí. Tá joia? Beleza?
Agregou para você aí? Essa live meio que fora do programa, né? Sem anúncio, sem nada, mas eu fico feliz de cumprir, né? Eu tinha a meta de fazer 10 lives essa semana, 10 lives, de segunda até hoje. E eu hoje, pelo menos aqui, eu concluí aquilo que eu queria no meu coração, eu pude concluir. Na semana que vem, segunda-feira, começa mais um desafio. Eu vou tentar fazer 12, mas o meu compromisso é fazer mais 10 lives semana que vem. Então, segunda-feira, meio-dia e também às 22 horas, eu vou estar aqui. Se tiver uma pessoa, eu vou estar aqui. Se tiver 10, eu vou estar aqui. Tá bom? Eu quero valorizar. E eu não estou deixando as lives gravadas, porque, né, eu estou valorizando também as pessoas que estão aqui, né, que estão buscando alguma forma de conhecimento. Tá bom? Depois eu então divulgo aí. Se você ainda não se inscreveu na turma, na Rota do Especialista, quero convidar a você. Clique lá no botão, se inscreva, tá joia? Faltam 9 dias para nós iniciarmos, né, esse curso extraordinário de turbinas a gás. Tá legal? Se você puder me ajudar, você compartilhe com outras pessoas. Fala sobre a live. Você pode dizer, olha, semana que vem, todos os dias, meio-dia e 10 horas da noite. Meio-dia e 10 horas da noite vai ter uma live sobre a carreira profissional, sobre a área técnica. Então você pode divulgar, que eu me comprometo sempre estar aqui, meio-dia e 22 horas, meio-dia e 22 horas, tá bom? E aí você compartilha com outras pessoas, quem sabe esse conteúdo ajuda algumas pessoas a desenvolverem e a crescerem na sua carreira profissional, tá joia? Deus abençoe a sua vida e